A todos e a poderosa paz do Senhor Jesus esteja com você e toda a sua família. Que Deus te abençoe aonde você estiver. Eu quero refletir com vocês hoje em um texto localizado em Lucas, capítulo 1, versículo 5 ao versículo de número 9. Você que tem acesso aí agora a uma Bíblia, seja pelo celular, pelo tablet, pelo computador, ou que tem em mãos um exemplar bíblico, abra em Lucas capítulo 1 e eu quero ler com você do versículo 5 ao versículo 9, é onde está a nossa reflexão hoje. Eu quero ser bem rápido, bem objetivo, mas eu quero trazer uma mensagem de Deus para a sua vida. Lucas capítulo 1, versículo 5 ao 9. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinha filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Gente, eu quero ser bem rápido aqui hoje, nessa reflexão da palavra de Deus, mas eu quero refletir com vocês sobre a vida deste homem chamado Zacarias. Zacarias tem muito para nos ensinar. A primeira coisa que o sacerdote Zacarias tem para nos ensinar era o ambiente que ele vivia, ou seja, o tempo que ele vivia. No versículo 5, vai iniciar dizendo que existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias. Então, perceba comigo que o tempo que Zacarias vivia era o tempo de Herodes o Grande. E que tempo era esse? Esse tempo era marcado pela corrupção. Era um ambiente de corrupção. Existia aproximadamente 20.000 sacerdotes espalhados por todo o país de Israel. E muitos desses sacerdotes, que eram líderes religiosos, haviam se vendido, se corrompido com dinheiro, com poder e até mesmo com a própria política. Então, o tempo de Herodes era um tempo de corrupção. Quando o texto quer mostrar para a gente que no tempo de Herodes existia um sacerdote chamado Zacarias, portanto, o tempo que Zacarias viveu era o tempo de Herodes, quando o texto quer nos mostrar isso, quer mostrar o ambiente que Zacarias vivia, principalmente ele que era sacerdote. Então muitos sacerdotes haviam sido influenciados, muitos sacerdotes haviam se vendido, corrompido o seu ministério. E Zacarias era um sacerdote, então ele vivia nesse tempo, ele vivia nesse ambiente. Só que no versículo 6 vai dizer que eram ambos, ou seja, Zacarias e Isabel, justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então o que Zacarias tem para nos ensinar? A primeira coisa que Zacarias tem para nos ensinar: Zacarias não deixou o ambiente e nem ninguém influenciá-lo ao pecado. Você pensa que o tempo ou que o ambiente que Zacarias vivia era um tempo bom? Era um tempo totalmente difícil. Era um tempo em que muitos sacerdotes haviam se corrompido, eu torno a dizer isso, muitos sacerdotes haviam se corrompido e Zacarias estava ali naquele ambiente, vivendo naquele ambiente. Mas o versículo 6 vai dizer que embora ele vive em um ambiente de corrupção, embora ele vive em um ambiente de pecado, embora ele vive em um ambiente em que muitos estão se entregando à corrupção, ao pecado, ele manteve-se um homem íntegro e justo a Deus. Porque o ambiente não teve poder de mudar a postura de Zacarias. Essa é a primeira lição que eu e você aprendemos com Zacarias. Eu quero ser um Zacarias. Você tem que ser um Zacarias. A gente tem que manter a nossa postura em qualquer ambiente que a gente esteja. Não adianta a gente ser crente somente no ambiente religioso que a gente vive, que é na igreja. Deus quer que você seja crente lá na sua escola.
Deus quer que você seja íntegro lá no trabalho onde você trabalha, no convívio que você tem com os funcionários da empresa que não são cristãos como você. Deus quer que você seja crente no bairro onde você mora, na rua onde você mora. O ambiente não tem poder para mudar o estilo de vida que você vive diante de Deus. Lembra de Daniel? Daniel, ele foi crente na Babilônia. A Babilônia não teve o poder de influenciar Daniel. Daniel não foi influenciado pela Babilônia. Você lembra de José? José foi crente no Egito, na casa de Potifar, onde todos os dias uma mulher tentava agarrar ele. Ele foi crente no Egito, naquele ambiente hostil, porque o ambiente não teve poder de influenciar José. Zacarias vivia em um tempo difícil, num ambiente totalmente de corrupção, mas ele não se corrompeu. E é isso que você tem que aprender. Você não pode ser influenciado por ninguém e nem pelo ambiente que você esteja vivendo. Não importa quais são as regras desse ambiente. Não importa o que todos estão fazendo nesse ambiente. Você tem que manter íntegro, justo diante de Deus. Segunda coisa que Zacarias tem para nos ensinar era o ofício que ele estava exercendo. Nós sabemos que ele era sacerdote. Ele era sacerdote. Só que o versículo 7 vai dizer que eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Aí o versículo 8 vai continuar dizendo: e aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Perceba que Zacarias ele tinha uma dificuldade, ele tinha um problema. Sua esposa era estéril. Sua esposa não poderia dar à luz um filho. Isso era um problema, principalmente para a sociedade judaica, porque a mulher era vista como uma mulher abençoada quando ela pudesse ter condições de dar à luz um filho. Lembra quando Deus ele abençoou Adão e Eva? Deus disse: frutificai e multiplicai na terra. Então, a mulher que não desse filhos, que fosse estéril, para a sociedade judaica era vista como uma mulher amaldiçoada. Então isso era algo ruim para Zacarias. Isso era algo ruim para sua família, para sua esposa, para o seu casamento. Ambos eram avançados em idade. E ela não tinha filhos porque ela era estéril. Então perceba que Zacarias ele tinha um problema. Zacarias ele tinha uma dificuldade. Ele enfrentava um problema, sim. Zacarias enfrentava uma dificuldade. Só que no versículo de número 8... vai nos dizer que ele estava exercendo o seu ofício sacerdotal. Ou seja, ele estava cumprindo com a responsabilidade que foi entregue nas suas mãos. Então a dificuldade que Zacarias tinha, que era o caso da sua esposa ser estéril e eles não poder ter filhos, não impedia Zacarias de realizar aquilo que Deus colocou nas mãos dele para ele realizar. É muito fácil a gente fazer para Deus quando tudo está indo certo na nossa vida. É muito fácil a gente querer fazer para Deus quando tudo está indo bem, quando a gente só conquista, quando a gente tem tudo o que a gente deseja. O difícil é eu exercer o meu ministério quando as coisas estão indo a pior. O difícil é eu exercer o meu ministério quando eu não estou conseguindo alcançar aquilo que eu tanto queria alcançar. O difícil é eu cumprir o meu ministério, ser fiel ao meu ministério, cumprir a responsabilidade que Deus entregou nas minhas mãos quando eu estou passando por alguma dificuldade. E agora eu digo principalmente aos ministros, aos pastores, é difícil a gente cuidar de igreja, a gente pastorear, é difícil a gente pregar quando a gente tem um problema dentro de casa ou quando a gente está enfrentando uma dificuldade. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu companheiro. Ainda que você esteja enfrentando uma dificuldade, ainda que você esteja enfrentando um problema, como Zacarias estava enfrentando um problema, não deixe de exercer a sua função. Não deixe de cumprir o seu ministério. Você que é obreiro, não deixe de exercer o seu ministério na igreja onde você congrega. O seu pastor precisa de você. Deus confiou algo nas suas mãos. Eu sei que você está enfrentando um problema, eu sei que você está enfrentando uma dificuldade, mas aprenda com Zacarias. Zacarias tinha um problema, Zacarias tinha uma dificuldade, mas o problema não foi capaz de impedir Zacarias de exercer a sua função como sacerdote.
Exerça a sua função em meio às dificuldades. Pregue em meio às lutas. É bom a gente pregar a palavra quando a gente estamos sendo abençoado, conquistando tudo, tudo está dando certo. A gente prega com toda aquela alegria, todo aquele vapor, aquele ânimo. O difícil é a gente servir a igreja, pregar a palavra de Deus quando algo de ruim está acontecendo. Quando a gente está enfrentando algo difícil, que só Deus sabe o que a gente estamos enfrentando. Mas eu venho essa tarde liberar esta palavra sobre a tua vida. Primeiro, não deixe o ambiente influenciar você. Faça como Zacarias. Ele não deixou o ambiente influenciar ele. O ambiente era de corrupção, mas ele continuou sendo íntegro e justo a Deus. Ele estava enfrentando uma dificuldade, mas a dificuldade não foi capaz de impedir ele de continuar exercendo aquilo que Deus colocou sobre a sua responsabilidade. E eu termino dizendo algo profético para você. Sabe quando que Deus respondeu a Zacarias? E lembrando que Deus estava em silêncio 400 anos, sem levantar uma voz profética para falar com a nação de Israel. Israel estava vivendo o silêncio de Deus. Mas Zacarias, no momento que ele foi acender o altar do incenso, quando coube-lhe a sorte de cumprir esse ministério dentro do templo do Senhor, a Bíblia diz que quando ele acende o incenso, o anjo Gabriel aparece do lado direito e diz a Zacarias: Zacarias, o Senhor ouviu a tua oração. O teu problema vai ser resolvido. Porque qual era o problema? O problema era que Zacarias não tinha filhos, porque a sua esposa era estéril. E Deus trouxe a resposta para Zacarias, trazendo a solução do problema quando ele exerceu o seu ministério. Quando ele acende o altar do incenso, o anjo Gabriel aparece e diz para ele: o Senhor ouviu tua oração. A tua esposa dará à luz um filho e você vai pôr o nome de João. Em outras palavras, Deus trouxe a mensagem para Zacarias através do anjo Gabriel que o problema dele agora ia ser resolvido. Sabe quando que Deus trouxe essa resposta e a solução para o problema? Quando ele estava exercendo aquilo que Deus colocou nas mãos dele para ele exercer. Sabe quando que Deus trouxe a resposta para a solução do problema dele? Quando ele estava cuidando do altar do incenso dentro da casa de Deus. Enquanto você cuida do altar de Deus, enquanto você cuida do altar do incenso, enquanto você cuida das coisas de Deus, enquanto você exerce aquilo que Deus colocou na sua mão para você exercer para Deus, Deus, ele cuida dos seus problemas. Então aprenda com Zacarias. Enquanto Zacarias estava cuidando daquilo que era de Deus, Deus agora iria cuidar dos problemas de Zacarias. Fique com esta palavra. Que Deus em Cristo te abençoe. Aprenda com Zacarias. Zacarias tem muito para nos ensinar. Não vamos deixar esse ambiente, esse tempo de Herodes, nos influenciar, nos corromper. Não vamos deixar as dificuldades da vida impedir a gente de exercer a nossa função no ministério. E vamos cuidar daquilo que é de Deus, que Deus vai cuidar daquilo que é nosso. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no nosso canal. #EuAmoABíblia. Veja os outros vídeos postados nossos no YouTube. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Que o Senhor Jesus te dê uma tarde abençoada em nome de Jesus.